Eu fui para uma reunião com o pessoal da Nike em São Paulo, feliz da vida, porque achei que ia dar uma grande notícia, né? Porra, vamos ter, assim, do dia para a noite, nós vamos ter uma quantidade enorme de pontos de venda para os produtos. E, naturalmente, um córnea de Flamengo, não adianta eu vender só o copo oficial, o Claro. chaveiro, tem que ter a camisa é o carro-chefe. Também vou indicar alguns parceiros nossos, começando pela BetSat, que é a melhor casa de bet do Brasil, tá bom? A BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções, é a melhor casa de aposta do Brasil e do mundo, porque todas são do mundo, né? Então, enfim, tá sempre com as melhores odds para vocês, vale a pena. Essa época da Nike foi a época que eu comecei a me sentir útil ali dentro do Flamengo. Não sei se você se lembra, mas no fim de 2007, o Flamengo teve aquela arrancada, né, devido ao Pan-Americano. A gente ficou vários jogos sem jogar, e quando jogou um monte de jogo no Maracanã, e foi uma catarse, levando também a muita procura, né, pelas camisas do Flamengo. E não sei quem foi que me procurou, não sei se foi o Fernando na época, se foi o Aruan, se ele estava lá ainda ou não, mas alguém me procurou, porque eu era muito ativo lá dentro do Orkut. Falei assim, ó, a gente precisa rever o contrato com a Nike. Cancelar, né? Porque já tinha ali uma negociação, uma proposta da Olympus e tal, não lembro exatamente o que era, mas a gente precisa expor ao mercado que a Nike não tá dando conta de produzir camisas suficientes para o Flamengo, que era um dos pré-requisitos do contrato, né? E que era uma cláusula para encerrar o contrato, né? E aí nessa época, cara, falaram assim para mim, pô, vê se você consegue depoimentos de vários torcedores falando isso. Pô, eu fui atrás, meu irmão, eu fui na Eloy, eu fui na Centauro, fui tudo que era lugar, fiz. A gente, pô, não vai, não recebe, não recebe, não recebe. Enfim, e aí acabou que foi um ano ali mais ou menos de briga, né, até Sim. rescindir. Como é que foi esse? Conta um pouco desses bastidores pra gente. Cara, a gente Porque até tinha... hoje, desculpa te interromper, até hoje, as pessoas que hoje são insatisfeitas com a Adidas, que comparado com a Nike naquela época, imagino que a Nike evoluiu bastante também, mas naquela época, comparado com o que a gente tinha naquela época para hoje em dia, não dá nem para comparar, né? Não, a gente tinha dificuldades grandes com o contrato naquela época, né? Mas grandes mesmo. Primeiro de desalinhamento, né? Eu me lembro que quando eu cheguei lá tinha uma negociação, acho que com as lojas americanas, né? Que na época, o pessoal mais novo não vai saber, mas na época era o maior varejista do Brasil, tinha ponto de venda no Brasil inteiro. E a gente ia botar um corner de produtos oficiais do Flamengo em cada loja americana no território brasileiro, que seria um negócio espetacular. Isso era pré-e-commerce, gente, não tinha e-commerce. Exatamente. A camisa do Flamengo não chegava em Manaus, por Não, exemplo. exatamente. Eu morei no interior do Amazonas. Óbvio que lá não tinha, mas em Manaus era difícil chegar. Então, seria um negócio sensacional. Eu me lembro então eu fui para uma reunião com o pessoal da Nike em São Paulo, feliz da vida, porque achei que ia dar uma grande notícia, né? Porra, vamos ter, assim, do dia para a noite, nós vamos ter uma quantidade enorme de pontos de venda para os produtos. E, naturalmente, um córnea de Flamengo, não adianta eu vender só o copo oficial, o Claro. chaveiro, tem que ter a camisa é o carro-chefe. Desculpa, era tipo aquele corner que tinha no Rio Sul, no começo? Ia ser um cornerzinho bem localizado e A tudo. primeira ideia de franquia de loja, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque era um corner dentro das lojas americanas, Tá. um acordo construído com as lojas americanas. Uhum. E para minha surpresa, o que eu escutei foi não podemos aprovar isso porque essa é uma rede de perfil popular e a gente não pode ter dentro da nossa estratégia de posicionamento da marca e dos produtos, etc. A gente não pode ter produto com a marca oficial da Nike sendo vendido em um varejo de perfil popular. E aí, Até hoje não tem, né? não tem, porque, enfim, é claro que eu não estou aqui para discutir a estratégia da Nike. Quem sou eu para discutir a estratégia da Nike? Os caras... Então, o que eu falei foi o seguinte, olha, eu não vou discutir isso porque vocês são muito bem-sucedidos fazendo do jeito que vocês fazem. Claro. O problema aqui sou eu, né? Enfim, se você é assim, talvez não valesse a pena para vocês terem uma parceria com um clube de perfil popular. Então, vocês estão com o clube errado, porque aqui eu preciso vender, eu preciso chegar no meu torcedor.
Eu entendo perfeitamente que você quer se posicionar como uma marca premium, então você não pode estar distribuir o produto via canais de perfil mais popular. Entendo isso, enfim, não estou questionando essa tua estratégia, só estou dizendo que tem que ser bom para os dois. Do meu lado aqui, eu preciso fazer essa distribuição porque o meu público, meu mercado tem um perfil Sim. popular, não tem como não fazer desse Aham. jeito. E aí começa a haver um estresse, a gente tinha muito problema de entrega de material, cheguei a ver roupeiro do Flamengo cortando camisa no vestiário de manga comprida para a gente ter a quantidade total de camisas para usar em jogo de futebol. Então não era um problema de desabastecimento apenas no varejo, a gente tinha a própria entrega de material para os esportes do clube, era um problema. Um monte de casos que nem vem aqui. Nome coberto, eu lembro disso. O Angelim chegou a jogar com uma camisa de outro nome. Então, assim, a gente teve vários problemas. Pelo que eu conheço do mercado, nunca mais tive contato com a Nike, mas pelo que eu conheço do mercado, hoje as coisas funcionam de uma forma muito melhor. Havia um problema grave na época na produção, porque não sei se as pessoas que estão escutando sabem, mas essas grandes marcas elas não têm produção própria. A produção é totalmente terceirizada por outras fábricas. Então, todas as grandes marcas internacionais. Mas essa terceirização ela não é simples de fazer e ela demanda uma gestão em cima, né? Vamos dizer assim, um controle, etc. E naquela época esse controle, por alguma forma, não estava funcionando bem. Então, quando dava um problema numa dessas fábricas de produção, você ficava sem produto para abastecer as lojas e era um problema grave. Então, aí, em um belo momento, a gente foi procurado, acho que 2008, se eu não me engano, pela Olímpicos. A Olímpicos era uma marca de um grupo brasileiro chamado Vulcabras, que é um grupo enorme, que tem várias outras marcas. Na época era o responsável pela marca Reebok no Brasil, isso. Já operava com Reebok, São Paulo e Cruzeiro, e eles queriam que a marca Olímpicos, que é uma marca própria deles, entrasse no mercado de futebol, e eles achavam que o Flamengo era o caminho ideal. E muita gente fala que a questão financeira que foi determinante, porque a gente tinha um contrato da Nike, era na casa de 7 milhões de reais, e a proposta do Olímpicos era de mais de 20 milhões de reais de fixo, né? Mas, na verdade, o que pesou mais na nossa decisão, pelo menos na minha decisão, foi exatamente a rede de distribuição, porque a Nike tinha 4 mil pontos de venda no Brasil, o Olímpico tinha quase 30 mil pontos de venda. As pessoas não vão lembrar, mas depois que a gente fechou com o Olímpicos, tinha camisa à venda eles usaram a rede de distribuição deles, inclusive de calçados, de tênis Nike, tênis olímpicos, né? Que era o tênis mais vendido do Brasil, né? A gente tinha camisa do Flamengo para vender na Di Santini, que é uma loja de uma sapataria, né? Isso. E aí a gente saiu de 200 mil peças por ano vendidas na época pela Nike, a gente saiu para mais de 1 milhão em 6 meses. Nos primeiros 6 meses de contrato com a Nike, com a Olímpicos, a gente bateu todos os recordes de venda, pelo menos na América Latina, eu tenho certeza. Uhum. Então essa que foi a história, mas aí teve briga, aí a gente acionou a arbitragem do contrato, aí eles ganharam, a gente teve que passar os últimos 6 meses, fizemos um acordo, porque eles tinham direito de preferência, então eles tinham o direito de cobrir qualquer oferta, mas a gente queria sair, porque a gente queria exatamente essa rede de distribuição. E então foi uma confusão. Dava um livro essa história. E a gente eventualmente conseguiu sair. Foi realmente um grande sucesso a passagem da Olímpicos pelo Flamengo. Uma pena que eles não conseguiram ficar até hoje. Não, sem dúvida. Eu lembro bem dessa época porque, inclusive, tem uma entrevista minha com o Ricardo. Eu nem apareço, Ricardo com muito cabelo. E Você não era também? Eu também, mas é que eu não apareço. Gente, ele tinha até topete. Tinha mesmo. Era outro Rafael. E tipo assim, na época eu lembro que o pessoal que gostava porque tem gente que gosta de marcas, né? Tem gente que curte as marcas. Tem gente, por exemplo, hoje tem a guerra do pessoal que gosta do PlayStation
versus os que gostam do Xbox. Tem gente que gosta da Nike, tem gente que gosta da Adidas. Então isso também se expôs lá na época. Mas eu lembro que teve uma. Aliás, graças a essa prorrogação, entre aspas, né, do contrato ali até o final que teve que usar, nós tivemos uma das. A camisa mais icônica da época da Nike foi a tal da Fred Krueger. Sim. Que eu até tenho uma, né, Samuca? O Samuel viu uma do Paulo Sérgio, o Dindo lá, que era do Flamengo. E foi uma camisa ótima, bonita pra caramba. Foi a camisa mais bonita que o Flamengo teve naquele período da Nike. Mas a estratégia de vocês de usar as interrogações foi porque todo mundo sabia meio que era Olímpicos, era para parecer uma marca própria, Não, a ideia nem foi nossa, a ideia foi do Túlio Fornícolo, que era que era o diretor de marca de marketing da Olímpicos. Sim. Por uma orientação do jurídico, assim, a gente rompeu o contrato, a gente notificou a Nike e a gente então passou a jogar determinar que a marca oficial do Flamengo passava a ser outra, mas por uma orientação do jurídico na época da própria Vulcabras, né? Não podia botar a marca ainda, que eram 3 aros, não podia botar na camisa. E aí ele teve a ideia de botar, em vez de 3 aros, 3 interrogações, né? E aí tinha uma história depois que aos poucos cada interrogação ia saindo e dando lugar a um aro até a gente fechar tudo, que acabou não acontecendo, enfim. Sim. Mas essa era a estratégia e essa é a explicação para as 3 interrogações. Você quer aprender a virar um youtuber de sucesso? Eu recomendo o segundo link na descrição, que é o YouTube Sem Aparecer. Para quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube, aparecendo ou não. O curso é do PT Jordan, um cara que tem no canal principal dele 13 milhões de inscritos. Mais de 13 milhões, e fora outros 50 canais que o cara tem, então vale a pena, recomendo o segundo link na descrição. O terceiro link é a camisa, né? Camisa do Flamengo no Mercado Livre. Hoje em dia, camisa do Flamengo no Mercado Livre é verdadeira. Na nossa época não era. Então vale a pena, é a loja da Adidas dentro do Mercado Livre, e a camisa oficial do Flamengo tá mais barata que a pirata, pô. Tá a R$155, se eu não me engano, né? Confiram os preços antes, porque isso muda às vezes, a promoção é por tempo limitado. E também, se você não quiser comprar a camisa do Flamengo, pode comprar qualquer outra coisa no Mercado Livre. É só clicar nesse link aí que você dá uma força pra gente, tá bom?